Olá, sejam bem-vindos a mais esta reflexão. Hoje vamos falar do convite que Deus fez a todos nós e que nós deveríamos aceitar. Mas para começarmos esta nossa reflexão, é importante alertar a todos o porquê nós estamos fazendo esta reflexão e ao final da qual sempre chegamos a uma decisão todos os dias, de segundas a sextas-feiras. O objetivo nosso é alertá-lo de que a salvação da sua alma não acontece por acaso. A salvação da nossa alma, ela tem que ser conquistada. Nós não seremos salvos pelas nossas obras, como a palavra de Deus deixa de forma muito clara. Nós seremos salvos, sim, por fazermos algumas coisas bem específicas que a palavra de Deus nos traz. No Novo Testamento, necessariamente no Novo Testamento, porque nós vivemos no período da graça e não mais da lei. O Antigo Testamento era aquele que é seguido pelos judeus até hoje, continua sendo seguido. É também um livro que traz algumas referências para nós, principalmente históricas, mas que nós não utilizamos como doutrina. A nossa doutrina, para todos aqueles que são cristãos, é a do Novo Testamento, que lá estão os ensinamentos que Jesus trouxe para nós e que nós deveríamos seguir. Né? Como diz a palavra, nós podemos todas as coisas, mas não devemos todas as coisas. Então, tem coisas que nós devemos fazer e tem coisas que nós devemos deixar de fazer. E esse alerta que nós trazemos aqui. O objetivo de Jesus era salvar o máximo de almas possível. Estudando a palavra, nós vimos que a maioria se perderá. A maioria não seguirá Jesus da maneira que deveria seguir. Não seguirá os ensinamentos da forma que deveria dizer. Aliás, a maioria de nós nem leu a Bíblia ainda. O livro mais importante de todo o planeta Terra para nós lermos chama-se Bíblia. Ela hoje está à disposição de todos, de forma física ou de forma digital, enfim, ela é levada a todos. E a palavra de Deus diz assim que quando todos tivessem acesso e todos conhecessem a Bíblia, aí viria o fim. Então, estamos próximos deste período do fim, do arrebatamento e de toda a história que está muito clara na Bíblia. A Bíblia nos traz toda a história da humanidade, desde de nossa criação até o nosso final. E nós descobrimos o óbvio de que nós somos uma alma que vive num corpo. Este corpo já vai voltar ao pó, mas a nossa alma permanecerá para sempre. Aliás, ela pode permanecer para sempre, seguindo ao céu, junto a Jesus, ou acabará seguindo outro caminho, que o final dela é o lago de fogo, e aí não será tão interessante para nós. Então, nós devemos sim passar a prestar muito mais atenção às coisas relacionadas à espiritualidade do que às coisas voltadas a essas coisas materiais que nós vivemos. Só que nós acordamos, passamos o dia trabalhando, estudando e etc. Para quê? Basicamente para ganhar dinheiro. Estamos, como diz a Bíblia, servindo a Mamon. Mamon, na Bíblia, é o Deus do dinheiro. E como Jesus deixou de uma forma muito clara, servir a Mamon e a Deus simultaneamente é bem complicado. Então, nós deveríamos nos conscientizar, e esse é o objetivo desse canal, conscientizar a todas as pessoas que estejam nesta live ou posteriormente vendo o vídeo, de que é necessário prestarmos mais atenção às coisas que vêm da espiritualidade do que das coisas materiais. Exatamente ao inverso do que nós fazemos hoje. Nós passamos o dia vivendo em torno das coisas materiais, que são efêmeras e já somem, em vez de prestar atenção às coisas espirituais que são eternas, que são reais. Anjos são reais, demônios são reais. Deus é real, Jesus é real. O Espírito Santo, que está conosco, a quem o quiser aceitar, é real. Então, nós deveríamos prestar mais atenção ao que é real e menos atenção ao que é material.
Claro, vivemos nesse mundo, dependemos das coisas materiais, perfeito, nós temos mais é que trabalhar mesmo, né? Nós temos mais é que ganhar dinheiro mesmo, nós precisamos disso para o nosso dia a dia. Nós precisamos comer, nos vestir, morar, enfim. Só que isso devia ser feito a partir de uma visão espiritual e não o contrário. Tudo que nós fazemos, nós deveríamos primeiro ter a instrução de Deus sobre esta coisa que nós queremos fazer. Nós deveríamos saber se nós estamos cumprindo a missão que Deus tem para nós ou se estamos cumprindo uma missão que nós simplesmente definimos para nós porque achamos interessante. Nós deveríamos viver de uma forma muito diferente daquela que nós vivemos. Essa é a verdade. Mas para isso, o que nós precisamos? Conhecer a palavra de Deus. Como é que nós vamos seguir alguma coisa que nós desconhecemos? Como é que nós vamos nos comportar da forma que Deus quer que nós nos comportemos se nós não conhecemos a palavra de Deus? Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia. E o que nós fazemos aqui, então, é todo dia pegar um pedacinho da Bíblia, estamos lendo, fazendo uma reflexão a respeito dela, para depois, num segundo momento, então, aplicarmos aquilo que aprendemos. Ao final de cada reflexão, nós sempre apresentamos uma decisão, porque não adianta de nada nós aprendermos mais coisas e não decidirmos de acordo. Então, aprendemos aqui um trecho da palavra de Deus e a partir disso nós, então, passamos a buscar aplicar aquilo que aprendemos. Então, sempre ao final dessa nossa reflexão, a gente apresenta uma solução, uma decisão que nós deveríamos seguir. Nós temos que aprender necessariamente a fugir dessas armadilhas de Satanás, porque a palavra também deixa clara que todo o mundo foi entregue a Satanás, tanto que ele oferece, né, naquele momento em que Jesus começa o seu ministério, ele é levado ao deserto e o diabo leva ele a uma montanha, mostra todo mundo, todos os reinos a Jesus e diz a ele: se te prostrares diante de mim, tudo te darei, porque tudo me foi dado e dou a quem quero. Ou seja, nós estamos vivendo, nós nascemos, nós somos criados, ensinados neste mundo entregue a Satanás. Mas a palavra de Deus, Jesus veio justamente para nos ensinar a escapar disto. E tudo isso está escrito no Novo Testamento de uma forma bastante clara. Só que nós, por algum motivo, sei lá, aliás, talvez eu saiba, porque Satanás não quer que nós leiamos a Bíblia. Ele quer que nós leiamos todas essas doutrinas que nos são mostradas aí, feitas por homens, mas a última coisa que ele quer é que nós leiamos a Bíblia, porque é a palavra de Deus e é a que traz a verdade. É aquela que é a única chance que nós temos de salvação. E ele não quer que nós leiamos ela. Então ele nos apresenta milhares de outras coisas diferentes desta para que nós não paremos o tempo necessário para que nós o sigamos, para que nós sigamos a palavra de Deus. Então, ele quer nos manter reféns, porque Satanás já sabe o seu fim, que é o lago de fogo. Só que ele odeia a criação de Deus e quer levar o máximo de almas junto com ele. E levaria todas as almas junto com ele se Jesus não tivesse vindo para nos mostrar o caminho. Como Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele declarou isso de uma forma absolutamente clara para que nós pudéssemos ter esta compreensão. Então, seja bem-vindo a essa nossa reflexão, que fazemos de segundas a sextas-feiras, porque nós precisamos aprender, nós precisamos nos acostumar a todos os dias ler um pedaço da palavra de Deus, aprendermos ao menos um texto da Bíblia. Como é que nós vamos aprender a palavra se não a lermos? Então, o que fazemos aqui, de segundas a sextas, é lermos sempre um trecho da Bíblia, que a esta nós agregamos outros textos pertinentes, de tal forma que nós tenhamos, ao final da reflexão, lido bastante dela, e assim nós criamos um pouco mais de consciência ao redor da palavra de Deus, em torno dela e do conhecimento dela.
E para encerrar essa introdução, eu quero deixar bem claro de que todos, sem exceção, são bem-vindos. Então, sinta-se bem-vindo, bem-vinda a esta nossa reflexão. O texto de hoje é Lucas 14, 15 a 24. Ou seja, do livro de Lucas, capítulo 14, os versos 15 a 24. Eu normalmente resumo isso porque, como nós lemos diversos textos, ficar repetindo o tempo todo o livro, tal capítulo, tal verso, tal. Então eu simplifico isso simplesmente dizendo Lucas 14, 15 a 24. Então você já sabe, ok? A epígrafe desse texto é a parábola da grande ceia. Jesus falava sobre parábolas porque desta forma ele permitia que compreendessem o que ele estava dizendo aqueles que realmente o buscavam, que paravam para estudar, que paravam para pensar e não simplesmente passassem, dessem uma olhadinha e fossem embora. A palavra de Deus é exclusiva, o reino do céu é exclusivo. Se você pensa que o reino do céu é inclusivo, não, ele não é, ele é exclusivo. E Deus deixa isso claro sob diversas formas. Jesus já avisou que muitos, a maioria, seguiria esse caminho largo, espaçoso que leva à perdição. E que poucos encontrariam a porta estreita e o caminho apertado que leva à vida. Então, nós já sabemos disso. A pergunta é, será que nós estamos neste caminho largo e espaçoso que leva à perdição? Ou será que nós estamos já encontrando e passando por essa porta estreita, esse caminho apertado que leva à vida? Eu confesso que até pouco tempo atrás eu caminhava por esse caminho largo, espaçoso, que para o nosso ego e para o nosso deleite é tão bom de seguir, só que ele acaba levando à morte. Então, nós precisamos sair desse caminho e encontrar este que está na palavra de Deus, que não é muito simples de seguir. E simplesmente não é fácil de seguir porque o mundo não quer aceitar estas pessoas que se dizem crentes, essas pessoas que dizem crer em Jesus. Por quê? Porque uma está na mão de Satanás e outra está na mão de Deus. É como água e azeite não se misturam. É difícil misturar. Então, o mundo tende a nos rejeitar e por isso que é tão complicado seguir essa palavra. É difícil deixar todos os pecados nossos. É difícil deixar de mentir. É difícil deixar de enfim, não vou especificar todas essas coisas ruins que a gente costumava fazer, né? Mas é difícil deixar o pecado e viver da forma reta, correta, como tem que ser. Mas vamos em frente, vamos conseguir, passo a passo, sempre buscando um pouquinho a mais, até que aos poucos a gente vai se alinhando a este caminho que leva à vida. Então, o texto de hoje é a parábola da grande ceia. E ouvindo isso, eu vou passar um texto para que você possa acompanhar também, de uma forma mais... que é melhor, além de ouvir, ver o texto para poder acompanhar. A parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo:
Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalho e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Muito bem. Esse é o nosso texto. Nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Como sempre fazemos, depois de ler o texto, vamos pedir a nosso Pai que, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos dê o discernimento e o entendimento para que nós possamos seguir, compreender esta palavra e assim encontrar o caminho, a verdade e a vida. Amém? Sempre que lemos um texto da Bíblia, é importante nós pedirmos ao Espírito Santo que nos dê o discernimento da palavra para que nós realmente possamos compreender o que ela quer nos dizer. Porque senão nós lemos isso como uma historinha. Ah, sim, o Senhor falou isso aos empregados, ele deu a festa, deixou a festa, mas o que isso significa de fato para nós? O que Jesus quis dizer? E por que ele falava em parábolas? A maioria vai olhar aquilo como uma historinha e deu. Mas quem compreender um pouco mais, estudar a palavra de Deus, vai entender que o que ele quer dizer é algo completamente diferente do que só aquela historinha que aparece àqueles que não se interessam muito pela palavra. Esse texto ele fala, de fato, do convite que Deus fez a todos nós, para participar do seu reino. Para essa festa, que há muito ele vem preparando com todo cuidado para nós. E os convites foram distribuídos antecipadamente a todos nós. Porque os profetas, veja bem que eles já avisaram há mais de 700 anos atrás que isso ocorreria. A vinda de Jesus já havia sido proclamada há mais de 700 anos e agora ele estava lá com eles. Bem-vinda, avaliadora oficial Santos. Boa noite, seja bem-vinda, bom que esteja aqui. Isaías 7,14. Veja que o livro de Isaías foi escrito posteriormente, mas Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. E lá já deixou esses registros. Diz assim, 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Virgem Maria não deu a vida a Jesus, que significa a mesma coisa. Isaías 9, 6, 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Em Isaías 53, 6 a 8, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então é a história de Jesus aí já. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão de todos nós, ele foi atingido. Então vemos que a vinda de Jesus
e com ele o reino de Deus, já estava profetizado 700 anos antes dele vir. Jesus veio, mas vejamos o que está escrito em Mateus 11, 13 a 19. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei a esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas pedras e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta, mas não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto eu vejo João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Tocamo-vos flauta e não dançastes, Islã. Veja que o convite para a festa já ocorreu por mais de uma vez. E a negação a Jesus foi perseverante. Negaram a João primeiro, dizendo que ele tinha demônio, depois negaram a Jesus, dizendo que ele é beberrão, comilão, que andava com pecadores, mas Jesus veio para salvar os pecadores, ele não precisava salvar os que já estavam no caminho, ele precisava andar com aqueles que andavam fora do caminho mesmo. Mas aí o acusavam. Então, esse povo era meio complicado mesmo. A história toda dos israelitas e judeus, nós vamos ver que era bem complicada. Veja o que Deus já disse a Noé, a Moisés, aliás. Depois que ele desce com as tábuas dos 10 mandamentos, ele passa aqueles 40 dias no monte, e aí ele volta com os 10 mandamentos. Ele se ausentou por 40 dias, portanto. E eles já tinham feito um bezerro de ouro. Deus tirou eles com todo aquele poder das mãos do faraó, eles andaram com ele no deserto, e o que eles fizeram, quando ficaram sozinhos, por um pouquinho mais de um mês, já fizeram um bezerro de ouro para adorar. E até hoje nós vemos muitas pessoas ainda adorando imagens. Infelizmente. Até hoje nós vemos pessoas adorando imagens. Já parece que é um hábito antigo esse, que é difícil de arrancar. Né? Êxodo 32, 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, eis que é povo de dura cerviz. Quantas vezes Deus tentou salvar esse povo e o quanto ele fez por eles, né? Mas negaram a Jesus. E graças a isso, nos deram espaço. Né? De certa forma, nós precisamos ser gratos a eles por isso. Porque, como vimos nesse texto que nós estamos lendo, aqueles que o Senhor havia convidado a princípio não aceitaram. Então, ele convidou a todos os outros, porque ele quer a sua casa cheia. Vamos rever o texto da reflexão de hoje, então. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, já está tudo preparado. Quem eram esses convidados inicialmente? Eram os judeus, os israelitas. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Escusar-se é dar desculpas, né? Disse ao primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, eu vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusados. E outro diz: casei, portanto não posso ir. Então vejam que o primeiro, ele comprou um campo. Novo negócio que ele estava tendo. O outro comprou um novo equipamento. O outro estava num novo relacionamento pessoal. E todos não quiseram ir à festa. Todos deram uma desculpa para não ir à festa. É assim que nós fazemos, muitas vezes. Em vez de parar para ler a palavra de Deus, nós preferimos fazer essas coisas. Nós preferimos cuidar do nosso negócio. Outros preferem cuidar destes equipamentos. Outros preferem ter um relacionamento pessoal com alguém.
em vez de pararmos para nos dedicarmos ao menos 1 hora, 2 horas por dia à palavra de Deus, que é a coisa mais relevante que nós deveríamos fazer. Obedecer a esse convite do Senhor ao reino dos céus. Mas nós fazemos isso? Não. Nós preferimos dar desculpas a nós mesmos. Esse negócio de reino dos céus, sei lá, esse convite do Senhor. É muito melhor nós namorarmos, nós estarmos junto com outras pessoas, nós tratarmos de ganhar mais dinheiro através do nosso negócio, dos equipamentos que temos. Não é isso que fazemos? Mas o que ocorreu em seguida, vamos ver o que diz o texto. E voltando àquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, e os mancos e os cegos. E assim fomos incluídos você e eu. Nós, os ímpios, os cegos, os gentios, os que até então não conheciam qualquer coisa a respeito do reino de Deus. Mas estes aceitaram o convite. Lembra que Jesus enviou inicialmente 12 discípulos para os israelitas especificamente? Mateus 10, 5, 7 diz assim: Jesus enviou esses 12 discípulos inicialmente e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Vejam que até esse momento Jesus nos exclui. Dá prioridade total às ovelhas perdidas da casa de Israel, que são os judeus, os israelitas. Deus manda se afastarem dos gentios, que somos nós e dos samaritanos, que fazem parte do nosso pacote. E no segundo momento, aí sim, enviou 70 discípulos, esse já nos incluindo. Lucas 10, 1, 13. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Então, nesse segundo momento, sim, todos deviam receber os evangelhos, todos, sem exceção. Paulo deixa claro também, só para que nós não tenhamos dúvidas, porque tem muito essa discussão por aí. Jesus só veio para os judeus, na verdade, nós nem fomos incluídos nisso, etc, etc. Então vamos deixar isso claro que sim, nós estamos incluídos. Paulo deixa claro que ele era designado a levar os evangelhos a nós, os gentios. Por exemplo, no texto de sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 7. Você sabe que Paulo passou muito tempo da sua vida preso. Então ele escrevia cartas. Ele escreveu cartas às diversas igrejas e essas cartas são ensinamentos fantásticos que ele levou a elas. Então, graças à prisão de Paulo, nós temos essas cartas que ele enviou que servem de referência para nós para muitas coisas. Então está escrito lá assim nesta carta. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, os incircuncisos eram os gentios, os circuncisos eram os judeus, que faziam a circuncisão. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro ou da circuncisão, então Paulo deixa claro que a ele havia sido confiado levar o evangelho aos incircuncisos, que somos nós, e a Pedro os da circuncisão, que eram os judeus. Então está claro que ele foi designado para nós. Também na carta aos Romanos, Paulo deixa claro isso também quando ele escreve a eles o seguinte. Desculpa aí. Quando ele escreve a eles o seguinte, Romanos 15, 8 a 21.
É um texto um pouco longo, mas ele é importante. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confiar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-os todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ou seja, veja que interessante. Deus já sabia. Deus é Deus, né? Ele já sabe de tudo que vai acontecer. Ele já sabia que os judeus, no princípio, não aceitariam Jesus e que nós, os gentios, seríamos incluídos no pacote em seguida. Tanto que, desde lá, ele já avisa isso. Repetindo então esse verso 12. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-se uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente os gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Ok? Então veja que isso deixa muito claro de que nós estamos incluídos neste convite ao reino de Deus. A todos nós, portanto, é dada ainda esta oportunidade de participar do reino de Deus e de conquistarmos a nossa morada na casa do Pai. Como Jesus deixou claro, que há muitas moradas lá e que Ele nos prepararia lugar. Muitos de nós têm dificuldade de aceitar a Jesus, não é isso? Mas o objetivo dele é o de salvar as nossas almas apesar de tudo. Como disse, está escrito em João 3, 16 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, este é um verso importantíssimo para nós, porque ele, de um lado, demonstra o amor fantástico que Deus tem por nós, que entregou a Jesus para ser crucificado, para que pelo sangue dele nós pudéssemos ser salvos. Então, quem é o pai que sacrificaria um filho para salvar almas? Né? E qual é o filho que toparia esta missão? Será que um de nós aceitaria ser crucificado para salvar a muitos? Então, porém, por outro lado, Deus é justiça. Deus é amor, como nós acabamos de ver, mas ele é justiça, porque ele também deixa claro o seguinte: quem crê nele não é condenado, mas
quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, ou seja, de Jesus. Então ele é a justiça também. Todos nós temos a oportunidade de sermos salvos. Todos nós estamos convidados para esta festa. Porém, cabe a nós aceitarmos isto ou não. No texto da nossa reflexão, continuando então, está escrito assim: E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E em seguida ele faz uma outra afirmação preocupante. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum dos que foram convidados e negaram o convite entrarão no reino de Deus. Por isso que Jesus diz assim: o evangelho será levado a todo mundo e depois virá o fim. Então, no fim, aqueles que ouviram, receberam a palavra de Deus, o evangelho, não aceitaram. Quem não crer já está condenado, como diz a palavra. Portanto, cuidado. Porque para todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, que saem nos evangelhos e se negam, e negam a Jesus como seu Senhor e Salvador, não poderão entrar no céu. Mas veja que Deus insiste, né? O Senhor insiste, ele diz assim: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar. Então ele busca, ele quer que todos sejam salvos. Ele tem essa insistência, ele sai por todos os cantos para buscar salvar o máximo de almas possíveis. Então Deus tem esse objetivo de salvar as nossas almas. Esta é a nossa reflexão. Portanto, qual é a decisão que nós vamos tomar? Me parece que o verso que diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus, ou seja, de Jesus, é muito claro. Muito mais não precisaria ser dito, né? É claro o suficiente para sabermos que nós devemos aceitar o convite. Aceitar essa salvação que nos é oferecida por Jesus, que nos comprou por preço de sangue. O sangue que derramou por nós na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Portanto, se você ainda não aceitou, o faça. E se você já o aceitou, mantenha-se firme nessa busca da santificação constante, porque lá em Mateus 24:13 está escrito assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não adianta nós termos aceitado a Jesus uma vez e depois nos desviarmos por aí de novo. Não. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Por hoje, então, é isto. E como sempre fazemos, ao final da nossa reflexão, vamos fazer a sua oração rapidinha, pedindo que a poderosa mão de Deus esteja sobre nós, nos abençoando, nos protegendo e nos dirigindo, para que nós possamos estar todo dia mais alinhados neste caminho que leva à nossa salvação. Que este é o nosso objetivo central. Este é o alerta que fazemos aqui sempre. E que vejamos também os milagres acontecendo na nossa vida. Pode ter certeza que quanto mais você se aproxima desse caminho, mais você vê milagres acontecendo na sua vida. Diz na palavra de Deus que há muito poder na oração de um justo. Quanto mais nós estivermos justificados, mais poder há em nossa oração. Então, se você gostou, como sempre, eu peço que ao final desta reflexão você dê o seu joinha. Aí embaixo, clica no joinha. Que você lance uma semente compartilhando essa mensagem com mais alguém, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e talvez tenham um lampejo a mais na sua consciência e venham a buscar também a palavra de Deus.
E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva aí embaixo também, porque é de graça, não tem nenhum custo a ser pago para isso e não pedimos nenhuma informação sua, então é bem simples de fazer. Amém? Amanhã às 19 horas estaremos aqui para mais uma reflexão, para estudar mais um pouquinho da palavra e para estarmos cada vez mais próximos da nossa salvação. Então, até amanhã. Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Amém.